É cumprindo a Constituição. Primeira coisa é transmitir a ideia, né, que muita gente interessada, é tão trivial, tão frugal, mas as pessoas às vezes não se apercebem que a existência do direito é exata e precisamente para dar segurança jurídica. Ele regulamenta as relações sociais, ou seja, se eu sou contratado por você, eu sei quais são meus deveres e meus direitos. Se eu constituo família, sei quais são os direitos e obrigações. Se eu governo, eu sei quais são os direitos e obrigações. Se eu estou no judiciário, eu sou obrigado a aplicar a ordem jurídica. Então, para você ter segurança jurídica, você precisa saber que, estando numa determinada sociedade, no caso, a sociedade brasileira, você vai cumprir os ditames da ordem jurídica. Toda vez que você ultrapassa os ditames da ordem jurídica, você cria insegurança jurídica. Eu até, se me permite, posso dizer a você que muito recentemente estive na Espanha, como também estive na Inglaterra há pouco tempo, fazendo palestras, né? E lá eu verifiquei um interesse sempre permanente com o Brasil, mas preocupado com o tema que você está levantando aqui, da segurança jurídica, não é? Então, eu acho que é isso, você diz, nós temos uma ordem jurídica estável, está aqui a Constituição brasileira, que foi capaz de amalgamar os princípios do socialismo com os princípios do liberalismo, além de um longo elenco de direitos individuais, e, portanto, pode ir para lá, investir, etc., tranquilamente, os contratos serão cumpridos, você terá segurança jurídica absoluta. Mas a síntese é esta: ter segurança jurídica significa aplicar a ordem jurídica. Celeridade é fundamental, né? Você acabou de registrar esse fato. No judiciário, você precisa aparelhar o judiciário, instrumentalizar o judiciário, de maneira que as decisões sejam rápidas, porque isso também dá segurança jurídica. Você sabe que toda vez que você tem uma questão no judiciário, você aumenta a chamada litigiosidade social, e isso gera insegurança, não é? Ao passo que você tem a decisão, por isso que tem a chamada coisa julgada, né? Num dado momento você produz a coisa julgada, quer dizer, embora houvesse dúvida em relação àquele fato, num dado momento, a Constituição diz, produz-se a coisa julgada. É uma coisa imutável, imodificável. Esta é a razão da coisa julgada. Salvo, naturalmente, o caso da ação rescisória. Mas este é um dos pontos. Um outro ponto é agilizar as licenças, né, que significa desburocratizar. Eu, no meu governo, Luiz Felipe, eu consegui em alguns setores, no Instituto Nacional de Patentes, por exemplo, né, o nosso ministro da Indústria e Comércio conseguiu medidas que desburocratizaram. Agora, isso é um longo processo. Você precisa agilizar isso, porque isso não só permite mais segurança jurídica, primeiro, e, em segundo lugar, incentiva os investidores. Não há nada pior do investidor do que ele vir pretender uma licença qualquer e aquilo que ele podia imaginar obter em 2, 3 semanas, de repente leva um ano. É um desastre. Você sabe que eu presidi a Câmara dos Deputados várias vezes e reconheço que muitas vezes as questões são levadas ao judiciário pelos próprios deputados e senadores, não é? Então, o que o judiciário faz? O Supremo, no caso, como você diz, ele arbitra, mas ao arbitrar, ele não pode sair dos limites da ordem jurídica. A crítica que tem havido, muitas vezes, em relação a algumas manifestações de membros do Supremo Tribunal Federal, é que se pretende, muitas vezes, legislar, substituir o legislativo. Ora, substituir o legislativo, que é o órgão incumbido de produzir a lei, gera insegurança, porque você não sabe o que a cabeça de um juiz vai produzir naquele momento. Então, eu acho que o fato de arbitrar é uma função do judiciário, desde que a arbitragem se dê pautada pelo texto da ordem jurídica, da Constituição. Isso o Supremo faz com muita regularidade. Agora, de vez em quando, eu reconheço, e daí talvez a sua preocupação, muitas vezes há esta ideia de que, de repente, o Supremo, como o legislativo se omite, ele mesmo cria a ordem jurídica. Não pode. Até não pode por uma razão que a própria Constituição estabelece. Você veja como a Constituição, Luiz Felipe, tem solução para tudo. Criou-se na nossa Constituição a chamado controle da inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, se houver uma omissão, há determinadas figuras, ordens de advogados, legislativo, executivo, confederações sindicais, podem propor uma ação por controle de constitucionalidade por omissão. E o que o Supremo faz? O Supremo define, realmente há uma omissão, e eu comunico esta omissão ao legislativo. E é interessante, é tão forte essa coisa do controle por omissão,
que se deu aos indivíduos esta possibilidade. Criou-se um instrumento chamado mandado de injunção, que visa precisamente dizer, olha, eu tenho um direito que eu posso desfrutar num dado momento quando houver a regulamentação do dispositivo constitucional. Como o Legislativo tarda em fazer isso, eu venho aqui ao Supremo Tribunal Federal para que declare a omissão. Então, exata e precisamente em função deste esquema constitucional, é que é inadmissível que se considere que o Supremo possa substituir-se ao Legislativo. Tanto mais, para concluir, que a Constituição, como disse, prevê um mecanismo especial para declarar omissão. Que se leia, viu, Luiz Felipe, o artigo 5º da Constituição Federal, que tem 78 incisos garantidores dos direitos individuais. E interessante que este elenco não é exaustivo, é exemplificativo, porque, na verdade, o parágrafo 1º deste artigo 5º acrescenta que os tratados internacionais aprovados no Brasil dos direitos individuais, assim como outros critérios que possam ser extraídos do texto constitucional, também se incluem entre os direitos individuais. Então é preciso exata e precisamente isso. Você vê, você tem o direito à ampla defesa, você tem o direito à liberdade. A liberdade de associação, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, mas especialmente a liberdade individual. A liberdade individual, por exemplo, é tão significativa que, sobre elencá-la no artigo 15, ainda cria um instrumento chamado habeas corpus, que é para, se houver um abuso de poder em relação à liberdade do indivíduo, qualquer indivíduo, qualquer pessoa, é interessante, é um caso que não demanda a presença do advogado. O jurista Pontes Miranda dizia que o habeas corpus pode ser impetrado até em papel de embrulho. Tamanho valor da liberdade no nosso sistema. E olha, quando você menciona as arbitrariedades de que eu fui vítima, o que se verificou foi exatamente não observar o artigo 5º da Constituição. É mais um tópico de insegurança jurídica, não é verdade? Você não pode governar tranquilamente o país com 35 ou 36 partidos. Eu confesso, durante o meu mandato, eu tinha cerca de 18 partidos na base do governo. E você sabe que isto significa que você precisa conversar com 18 líderes, com 18 presidentes do partido. Aliás, no meu caso, eu fazia isso com muita facilidade, porque eu não só atendia os presidentes e líderes, como todos os deputados e senadores. Eles tinham muito acesso a mim pelo fato de eu ter vindo precisamente do parlamento. Mas não é bom, porque a ideia de partido é uma palavra que significa, vem de parte, parcela, e político vem de polis. Então, partido político significa uma parcela da opinião pública que pensa de uma determinada maneira, tem um programa, quer chegar ao governo para administrar a polis, a União, Estado, município. Essa é a ideia de partido político. Ora bem, a pergunta que eu faço agora, exata, e eu mesmo respondo, os nossos partidos, incluindo o meu, a essa altura, eles têm uma parcela da opinião pública que pensa daquela maneira? Não. Eles são acidentais. Até, eu digo, isso que eu vou dizer, eu digo com muito cuidado, porque diz respeito àquele período de um sistema autoritário, em que havia duas parcelas de opinião pública. Uma estava encarnada pela Arena, eram aqueles que estavam a favor do status quo. Outra encarnada pelo MDB, aqueles que estavam contra o status quo. Lá você tinha a exata e precisa definição de partido político. Mas quando se atomizou, quando se permitiu a criação quase indiscriminada de partidos políticos, nós temos partidos que não têm esta significação, né? Então, a reforma política é fundamental. De vez em quando eu falo da reforma política, mas acrescento também, viu, Luiz Felipe, a mudança do sistema de governo. Você sabe que eu tenho escrito, né, muito a respeito de uma espécie de semiparlamentarismo ou semipresidencialismo, ao modelo francês ou ao modelo português. É claro que, quando você fala em parlamentarismo, muita gente pensa no rei reina, mas não governa, né? No caso da Inglaterra, vamos dizer assim, né? É uma simbologia. No caso do semipresidencialismo, e eu faço aqui um corte, você sabe que eu exerci isso durante o meu governo. Eu chamei o Congresso para governar comigo. Não havia reunião de líderes que eu não tinha ao meu lado o presidente da Câmara e o presidente do Senado.
Porque no nosso sistema, quem governa é o executivo e o legislativo. E o judiciário jurisdiciona, quer dizer, diz o direito aplicável a uma determinada controvérsia. Então, esta grande reformulação política haveria de envolver não apenas os partidos políticos, mas até o sistema de governo. E eu digo a você, mas não é uma coisa traumática eliminar partidos? Você sabe que há uma tese, que é a tese da federação de partidos, não é? Quando 5, 6, 7 partidos se unem durante a eleição, e eles devem manter-se unidos durante o mandato. Ora bem, se houver uma eleição em que eles se mantenham unidos, e mais uma eleição em que se mantenham unidos, a ideia é que daqui a 1, 2 eleições, um único partido. Olha, você sabe que há muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe, as pessoas fazem jantares, né, para arrecadar fundos, né? É incrível, uma ocasião eu estava lá, o presidente Obama era candidato à reeleição, e eu estava num hotel onde se deu um jantar, e ele parece que arrecadou naquela ocasião 5 milhões de dólares, uma coisa assim, né? Então, eu não vejo malefícios no eventual fundo partidário patrocinado por pessoas jurídicas. O que aconteceu no Brasil foi que houve muitas distorções, e estas distorções, não é que geraram o impedimento referente às pessoas jurídicas. Agora, o fundo partidário tem que existir. Se serão 2 bilhões ou 3 bilhões, não é? Ainda que bancado pelo poder público, mas é fundamental. Porque senão você só tem, não é, Luiz Felipe, a campanha feita por quem é milionário, por quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não consegue se manifestar. Eu acho que o fundo partidário é fundamental para o sistema democrático. Eu costumo dizer o seguinte, a interpretação literal é a menos prestante. Eu costumo dizer que até é a mais pedestre das interpretações. A interpretação mais correta é a interpretação sistêmica. Agora, eu reconheço porque os latinos já reconheciam, né? Quando a clareza do texto é muito significativa, você não tem que partir para uma interpretação sistêmica. Os latinos diziam, in claris cessat interpretatio. Quer dizer, diante da clareza, não há o que interpretar. Pois muito bem, o que a Constituição diz em matéria de, pelo menos na área penal, né? Só será considerado culpado aquele que tiver uma sentença transitada em julgado. Então a clareza do texto é muito forte. Agora você sabe que de fora a parte a literalidade do texto, ainda eu sou capaz de buscar uma interpretação sistêmica. Vou dar um exemplo, claro. O que é condenação em segunda instância? Você tem a decisão de primeiro grau, tem a decisão de segundo grau, e se condenado foi, você vai para a prisão. Esta é a coisa da segunda instância em matéria penal, não é? Então, muito bem, vamos supor a hipótese de alguém que tenha alegado no primeiro e no segundo graus um cerceamento ao seu direito de defesa. Quis produzir uma prova e o juiz não autorizou. Isto dá, o cerceio da defesa, dá recurso extraordinário para o Supremo. Muito bem, se a prisão for decretada em segunda instância, ele vai para a prisão, pode ficar 1, 2 anos até ser julgado o recurso extraordinário, e vamos supor que o recurso extraordinário seja provido. E o Supremo manda ao juiz de primeiro grau para acolher aquela prova. E acolhida aquela prova, o sujeito é absolvido. Quem é que paga, né? Quem é que indeniza, não só materialmente, especialmente moralmente, aquele que ficou detido? Então, seja na interpretação literal ou na interpretação sistêmica, eu acho que a decisão do Supremo está correta. O que me anima é que o governo Bolsonaro tem dado sequência ao meu governo. Não destruiu os fundamentos que alicerçaram o meu governo. Você veja que tudo que ele está fazendo é uma sequência àquilo que eu iniciei. Eu até disse uma ocasião a ele que eu peguei uma estrada esburacada, asfaltei o terreno, entreguei a estrada asfaltada, não é? Outro ponto que é útil é que o legislativo assumiu um protagonismo muito intenso e acho que fundamental. Eu incentivei muito isso no meu governo e o legislativo continua muito protagonista neste momento, né?
Então, eu acho que para 2020 eu espero exatamente isso, que continue a melhorar a situação do país, tendo em vista tudo que foi feito nos meus anos e que o presidente Bolsonaro deu sequência, com apoio do Legislativo. Esta aliança Legislativo e Executivo é fundamental, não é sem razão, e eu falei há pouco que eu pregava o semi-parlamentarismo. O que me preocupa é que haja, digamos, uma coisa que tem havido, é o nós contra eles, é a divisão do Brasil. Esta coisa não combina com a solidariedade que sempre pautou a vida dos brasileiros em geral. Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre o fenômeno da pacificação do país, e olha, Luiz Felipe, mais uma vez a Constituição, pegando o tema da segurança jurídica. Você veja que eu não prego a pacificação só porque eu quero, claro que eu desejo, acho útil para todos os brasileiros. Mas a Constituição brasileira fala em paz e pacificação inúmeras vezes. Quando você pega o preâmbulo da Constituição brasileira, preâmbulo é pré-ambulário, quer dizer, antes de caminhar, antes de chegar ao texto, não é? Quando você chega do preâmbulo, você já encontra 2 ou 3 vezes a palavra paz. E no texto constitucional, eu nem vou cansar os nossos espectadores, né? Mas há inúmeras passagens determinantes da paz interna do país. E não só da paz interna do país, mas da não beligerância, né? Também em relação a outros países. O que me preocupa é esta coisa, essa divisão interna do país, que é péssimo para o país, péssimo para os brasileiros.